A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Saudações do crente docente. Está no ar o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Luiz Alberto e estamos estudando a revista Lições Bíblicas, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, da editora CPAD Adultos, primeiro trimestre de 2023. E hoje teremos a aula da lição de número 7, que tem por título Estevão, um mártir avivado. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Nesta oportunidade, quero agradecer primeiramente a Deus de poder contribuir com esta obra maravilhosa, que é para o seu engrandecimento, o engrandecimento do seu reino e para a sua glória. E também ao pastor e amigo Edivanei Fernandes pela confiança desse convite enaltecedor. A Deus a glória. Bem, meus irmãos, dando início à nossa aula, nós não temos assim na Bíblia muitas coisas a dizer sobre Estevão, ou seja, infelizmente não há muita informação disponível na Bíblia sobre a vida dele. A maior parte do que se sabe sobre ele vem do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse livro, o que afirma lá? Que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, como nós podemos ver lá em Atos 6, versículos 5 e 8, que ele era um orador poderoso e um líder dentro da comunidade cristã primitiva. E ainda, um dos 7 diáconos escolhidos pelas primeiras comunidades cristãs de Jerusalém, que foi escolhido para servir às mesas e distribuir ajuda às viúvas e outros membros necessitados daquela comunidade. A Bíblia diz também, em Atos 6, 8, que ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, falou com grande sabedoria e poder. Isso, inclusive, foi o que o levou a sofrer oposição de alguns membros da comunidade judaica que ele pertencia. A comunidade judaica essa, que era uma comunidade de helenistas, ou seja, judeus, gregos, chamados de judeus helenistas. Por quê? Porque quando houve a diáspora, eles saíram do país, foram para outros países, outros locais, no mundo romano da época, e depois retornaram, alguns para estudar, outros para residirem no local. Então, essa comunidade era chamada de Sinagoga dos Libertos. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a respeito disso. A partir dessa oposição que ele sofreu dentro dessa comunidade, eles organizaram um complô por parte dos próprios irmãos, os irmãos da Sinagoga dos Libertos. Nós podemos ver isso lá em Atos 6, 9. E tentaram subornar, e subornaram até outras pessoas, outros homens de fora, que disseram que ele havia blasfemado contra Moisés e o templo. Em outras versões, diz que ele blasfemou contra a lei e contra o templo. E com isso ele acabou sendo levado perante o Sinédrio, o Sinédrio que era o conselho dos governantes dos judeus, e sob essa acusação de blasfêmia, o que nós podemos ver lá em Levítico 24, versículo 16, que diz assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Ele foi considerado culpado e logo apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Há um detalhe nessa morte que, como a lei romana não permitia que se matassem as pessoas dentro da cidade,
ele foi levado para fora e lá foi apedrejado até morrer. Segundo a tradição, suas últimas palavras antes de morrer foi uma oração que ele fez para os seus assassinos. Da mesma forma que Cristo tinha feito aquele pedido ao Pai, né, para perdoar aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, Estevão agiu da mesma forma na hora de sua morte. Ele pediu ao Pai que não incriminasse, né, que não jogasse sobre os ombros daquelas pessoas a culpa pela morte dele. Dando continuidade à nossa aula, de acordo com o comentário bíblico do Novo Testamento, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele escreveu, né, que a conversão de Paulo se deve, em grande parte, à oração que Estevão fez. Né? Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, ele nunca esqueceu o jeito, né, a forma com que Estevão foi morto. Né? Ele também não escondeu o fato de ter consentido com tal morte. Né? Uma vez, por que nós falamos ter consentido? Porque ele conhecia Estevão, né, como ele conhecia Barnabé e Prócoro e Timão e os outros participantes da Sinagoga dos Libertos, né, porque eles vieram de fora, né, como Paulo veio de Tarso, os outros veio de Cirene, né, de outros países. Né. Então, eles se conheciam, na verdade eles se conheciam. Né? Só que devido ao tempo, né, isso eu estou inferindo, é claro, né, que isso não está escrito na Bíblia, mas eu posso inferir que eles se conheciam. E a partir do andamento da vida, né, quando ele foi estudar com Gamaliel, né, eles se separaram, por algum motivo eles se separaram. Ele foi para a seita dos fariseus e Estevão ficou junto aos outros irmãos na Sinagoga dos Libertos. Né? E uma prova de que ele sabia, de que ele conhecia, que no momento em que Estevão estava sendo morto, assassinado, apedrejado, as pessoas que estavam praticando esse ato deixaram inclusive suas roupas aos pés de Saulo. Então ele participou e com certeza a partir daí ele nunca esqueceu. Então aquela oração que Estevão fez no momento que estava morrendo provavelmente tocou muito ao coração de Paulo e isso, né, com certeza ajudou também na sua conversão que aconteceu no futuro. A Bíblia afirma que após a morte de Estevão teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E muitos desses crentes eles se espalharam por áreas vizinhas, né, para outros países, inclusive, e com isso acabaram divulgando a mensagem do cristianismo, que na época não tinha esse nome de cristianismo, era chamado de o caminho. Né? Então na época não existia o cristianismo, existia o caminho. Se alguém fosse se referir aos cristãos, se referiam àqueles lá do caminho, né, quando falavam bem, mas quando falavam mal, né, eles se referiam aos cristãos como os nazarenos. Por quê? Porque como a palavra de Deus diz, né, em uma certa passagem, que não podia vir nada de bom de Nazaré. Né? Então eles consideravam como Nazaré fosse o último lugar do mundo, né, um local totalmente desprezível. Então eles chamavam as pessoas pejorativamente de Nazareno. Né. Também, segundo essa tradição, a morte e o martírio de Estevão ajudaram muito a espalhar a mensagem do cristianismo, né, que teve um forte impacto na comunidade cristã primitiva. Essa estratégia que eles haviam usado, né, para
prender Estevão, para forjar, né, uma blasfêmia, né, em relação a Estevão, realmente isso funcionou, né? Teve um efeito rápido. A morte de Estevão precipitou um grande avalanche de perseguição de cristãos. O que ocasionou isso? Eles se espalharam por todos os locais, por todos os lugares, né? E o conselho, né, aprovou essa conduta, né? Porque o jovem fariseu chamado Saulo, né, da época, também fazia parte desse grupo dos fariseus e ajudou nesse complô e também na perseguição. Nós podemos ver isso lá em Atos 8, de 1 a 3, e depois Atos 9, 1 e 2. Falando em comunidade cristã primitiva, meus irmãos, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar dos helenistas. Né? Helenista que está lá em Atos 6, 1, quando nós pegamos com a nova versão, a nova Almeida atualizada, realmente lá chama de helenistas. Quando você pega a ARC, né, e outras versões, chama de hebreus, mas lá na nova Almeida atualizada está como helenistas. Então, Atos 6:1. Eles eram radicados em Jerusalém e participantes dessa sinagoga dos libertos, dos quais fazia parte, como eu falei anteriormente, o jovem Estevão. Bem, naquela época havia muitos estrangeiros que saíam de seus países para estudar teologia e muitas das vezes eles residiam em Jerusalém, passavam a residir em Jerusalém. Os pais, como a maioria era abastada, então eles tinham esse privilégio de mandar os filhos para estudarem, voltarem a estudar em Jerusalém, porque eles tinham sido dispersos após a diáspora, então eles queriam voltar a estudar em Jerusalém, porque ali eles tinham ensino de qualidade, né, sabiam da fama, né, da escola de Hilel, né, cujo o monitor, a pessoa principal lá era Gamaliel. Então, dentre essa grande parte dessas pessoas, eles eram filhos de judeus de fala grega, né, que ficaram fora da sua terra natal muito tempo, né? E por serem pessoas de posse, eles podiam mandar os filhos para estudar no berço da igreja primitiva. Para eles, para essas pessoas que vinham de fora, que eram considerados estrangeiros, né, muitos os chamavam de peregrinos, mas na verdade, né, eles eram residentes, eles moravam, a maioria morava em Jerusalém, então eles não eram só peregrinos. Havia peregrinos? Sim, havia, bastante. Mas a maioria era o quê? Pessoas que voltaram da diáspora, né, passaram a ter seus comércios ali, suas hospedagens, e muitos que voltaram para estudar, né, como Estevão, Barnabé, né, que na época eles chamavam de José, não era Barnabé, era José, né, então eles voltaram para estudar. Só que havia um problema ali, problema entre aspas, né? Que eles não podiam, eles eram proibidos de participar daquelas religiões predominantes na época lá, que eram o quê? Os fariseus, os saduceus e os essênios. Então a única opção que eles tinham de estudo, né, era teologia e estudar para ser escriba, né, que era um tipo de formação assim, mais fácil e possível a todos, inclusive aos prosélitos. Mas para eles, na verdade, o mais importante mesmo era estar estudando ali, né, à frente daquelas escolas de renome conhecidas no mundo todo. Então, meus irmãos, agora vamos ver o que nós podemos falar a respeito da Sinagoga dos Libertos e se Estevão fazia parte ou não dessa sinagoga. Após muitas dificuldades para se estabelecer em Jerusalém, eles enfrentaram discriminações e até xenofobia. Isso mesmo, discriminação e xenofobia já naquela época. Assim, se a gente levar para um lado mais plausível, né? Seria até possível de entender que naquela época,
isso existisse, né, entre eles principalmente. Por quê? Uma vez que os hebreus do sul não mantinham um convívio amigável com os do norte, imagina com o estrangeiro. Né? Seria muito mais difícil. Então ele, como estrangeiro, considerado peregrino na cidade, que na verdade não era, né, já era residente, mas existia discriminações e xenofobia já contra todos eles. Eles conseguiram, através de muitos esforços, fundarem esse complexo de sinagoga, o qual eles denominaram foi denominado por Lucas, na verdade, né? Que a gente lê em Atos, foi denominado por Lucas, eles denominaram também de Sinagoga dos Libertos. Está em Atos 6:9. Onde o que acontecia lá? O que eles podiam fazer lá? Eles podiam desfrutar do convívio com os parentes, né? Os amigos advindos do exterior, aqueles que já residiam ali, eles podiam ter o convívio com eles ali, ou seja, eles se sentiam mais em casa, né, fazendo parte da sinagoga dos libertos. Eles podiam até participar das reuniões, que na maioria das vezes eram feitas aos sábados, né, e somente para pessoas. Eles selecionavam os horários para determinadas etnias. Por exemplo, cipriota seria de 7 da manhã, 7 às 8 da manhã. Os sirineus, de 8 às 9, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, elas, apesar de ter essa diferenciação, né, com relação às etnias, elas não eram restritas somente a esse público, né? Era principalmente para esse público, mas outras pessoas podiam participar também. Então, no ano 31 depois de Cristo, Estevão passou a presidir a Sinagoga dos Libertos. Sendo ele o principal professor das Escrituras, que apesar de ser bilíngue, né, porque ele falava o aramaico e o grego, ele ensinava as pessoas nas aulas que ele dava na sinagoga, usando a Septuaginta, né, que muitos falam Septuaginta, outros falam LXX, né, que na verdade a Septuaginta, né, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Ele era muito exaltado por todas as pessoas e por todos os seus defensores, né, porque ele era detentor de uma grande sabedoria, eloquência, né, quando ele se expressava muito bem, e era muito inspirado pelo Espírito Santo. E ainda um fato curioso, porque quando ele pregava, né, segundo a Bíblia, o seu rosto aparentava ser o rosto de um anjo. Algo parecido assim, com o que ocorreu com Moisés após receber as tábuas da lei, né, no Monte Sinai. Mas para os críticos, né, que sempre o seguiam, mas críticos, no caso, negativamente, né, como está lá em Atos 6,15, para ele não era nada demais. Né, nada mais aparentava ser senão o rosto de um anjo, e só isso, não havia mais mistério nenhum. Nesse fato aqui, em relação à aparência dele ser a aparência de um anjo, nós poderíamos até acrescentar que essa aparência do rosto de Estevão podia ser o quê? O de um homem de boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria, como está lá em Atos 6,3. E poderíamos dizer também que esse rosto era o quê? De quem? De um homem cheio de fé e do Espírito Santo, como está lá em Atos 6,5. E poderíamos dizer ainda que era o rosto de um homem cheio de graça e poder. Está lá em Atos 6,8. Acrescentando ainda, e finalizando esses acréscimos, um homem que falava com sabedoria e no Espírito Santo. Está lá em Atos 6,10. A sua fama cresceu, isso levou os talmidim eram os discípulos, né, que já possuíam até seus próprios mestres, a procurarem ouvi-lo na sinagoga, de tão sábio que ele era. E todos adoravam assistir às pregações dele. Mas toda essa empolgação e admiração em relação ao Rabi, né, como ele era chamado também, acabou quando ele se converteu ao caminho.
É o caminho porque, na época, os judeus, né, eles não eram chamados de cristianos ou cristãos, eles eram chamados de o caminho, né, assim como se referiam a ele como o caminho. Que era o nome dado a essa religião dos seguidores de Jesus naquele tempo. Essa conversão surtiu um impacto tão grande e imediato entre seus co-irmãos helenistas, né, que eles eram helenistas ortodoxos, né? Então, essa mudança para eles foi assim, muito, muito grande, né? Pois eles não conseguiam assimilar essa rendição do seu embaixador, que ele era considerado embaixador, né, da seita dos nazarenos, ele ter se bandeado para o lado dos nazarenos, vamos dizer assim, né? Só se deram conta de que isso realmente era verdade quando eles foram comunicados pelo próprio Estevão. Estevão chegou para ele e falou: não, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus, eu faço parte do caminho, né? Aí quando ele foi à sinagoga renunciar ao cargo de arquissinagogo, que ele tinha esse título, né? E ser oficialmente desligado, né? Que assim que ele chegasse lá e dissesse que realmente ia seguir o caminho agora, ele seria desligado imediatamente e expulso. Esse era o costume deles lá, né? Essa decisão causou um racha tremendo dentro das famílias helenistas, porque muitos, a partir dessa decisão de Paulo, de Estevão, de seguir o caminho, né, seguir a Jesus, proclamando o Evangelho de Jesus, né, na verdade, seguir proclamando o Evangelho de Jesus, muitas pessoas falaram: não, se Estevão está seguindo realmente esse caminho, é porque faz sentido, né? Se ele está seguindo o que disse e o que fazia Jesus de Nazaré, é porque realmente Jesus de Nazaré é o nosso Salvador. Então é o Messias que nós estamos aguardando. Então houve aquele racha dentro das famílias, né, tendo em vista as atitudes e as ações de Estevão. Eles perceberam que realmente aquele a quem ele dizia seguir, após a sua conversão, era realmente o Messias esperado por todos eles. Antes de nós continuarmos a falar propriamente de Estevão, se nós fizermos uma pequena pausa assim, para considerar novamente a estrutura do livro de Atos, nós podemos observar o seguinte, que no livro de Atos, né, a partir do versículo 2, do capítulo 2, há uma progressiva extensão geográfica e cultural do Evangelho, né? Então, uma progressiva extensão geográfica e cultural do Evangelho. Vamos ver o que é isso? O que significa isso? Bem, ao ler a passagem de Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E com isso nós podemos observar o quê? Bem, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre os discípulos. Então, primeiro, o Espírito Santo, né, que ele vem sobre os discípulos lá em Atos 2. Né? Atos 2 que diz assim, vou ler a partir do versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando. Está vendo quando eu falei lá que eles já eram residentes? Aqui diz, eles estavam habitando. Judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, na verdade, eles não eram só peregrinos. Isso é só um adendo, né, para a nossa lição. Eles não eram só peregrinos, eles já eram moradores, eram residentes ali, moravam ali. Aí nós vamos para o item 2, Jerusalém. Muitos crentes aceitam a Cristo.
né? Nós vemos lá em Atos de 2 a 6, que nesse intervalo do capítulo 2 ao capítulo 6, muitos crentes aceitam a Cristo. Nós estamos falando de uma progressiva extensão geográfica e cultural do Evangelho. Então, muitos crentes aceitam a Cristo. Aí no 3, Judéia. Os crentes são dispersos para a Judéia após a perseguição liderada por Saulo. Isso lá começou em Atos 8:1, após a morte de Estevão. Os convertidos feitos na Judéia são judeus que se tornam discípulos de Cristo e pertencem à mesma cultura geral dos judeus da Galiléia e de Jerusalém. Tá bom? Aí nós vamos para o item 4, Samaria, né? Para onde muitos crentes são dispersos. Samaria foi um lugar que muita gente foi dispersa, fugiu para lá. Ainda em Atos 8:1, após a morte de Estevão e o início da perseguição de Saulo. Aí então aparece a figura de Filipe, que prega em Samaria e ocorre um grande reavivamento. Está lá em Atos 8, do 4 ao 8. Esta é a primeira vez que o Evangelho cruza a barreira religiosa. Entendeu como está havendo essa progressiva disseminação do Evangelho? Então, a primeira vez que a barreira religiosa é quebrada, né, entre judeus e samaritanos, porque realmente havia uma barreira enorme entre o povo do sul e o povo do norte, né, que eram tidos ou vistos como uma espécie de judeus bastardos. Faz-nos lembrar da parábola do bom samaritano. Né? O homem ali no caminho, jogado, várias pessoas passaram e ninguém queria cuidar dele. Né? Até que veio um que o pegou, cuidou das feridas e tudo mais. Entendeu? O que ocorre também, né, com essa disseminação do Evangelho, essa divulgação, o que ocorre é que Pedro e João eles são chamados de Jerusalém para confirmar esses novos crentes com o Espírito Santo. Né? Muita gente sendo convertida, então chamaram, Pedro, João, vai lá e vê o que está acontecendo lá e confirma esses novos crentes com o Espírito Santo. Aí pela primeira vez o ministério, né, que antes era uma barreira cultural, deixou de ser uma barreira cultural. A partir desse momento, o ministério torna-se transcultural. Isso é, através de missionários da cultura judaica para a cultura samaritana. Entenderam? Então, o versículo até que resume bem esse fato, após a conversão de Paulo, né, coloca dessa forma a situação. Então, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria desfrutou de um tempo de paz. Ela foi fortalecida e, encorajada pelo Espírito Santo, cresceu em número, vivendo no temor do Senhor. Está lá em Atos 9, 31. Sim, o Evangelho chega aos judeus em Damasco, na Síria, lá em Atos 9, do 1 ao 25, mas isso é de judeu para judeu. Né? Gentil ainda, pelo menos em grande número, não estava acontecendo, era só de gentil para gentil. Aí continuando, essa progressiva extensão geográfica do Evangelho continua. Vamos ver. Aí chega agora confins da terra. Então Deus dá uma visão a Pedro para ir a Cesareia e pegar o Evangelho a um centurião gentil e seus amigos. Né? O Espírito Santo desce sobre eles são salvos, cheios do Espírito Santo e batizados. Aí aparece um comentário que é um tanto quanto controverso, né? Mas a igreja de Jerusalém eventualmente aceita. Lá em Atos 11, 18, diz assim: eles não tiveram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: assim, pois, Deus concedeu até aos gentios o arrependimento para a vida. São assim meio controverso, né? Que a ideia, o que Deus queria e quer, é que todos o aceitem. Mas aqui, como eles pregavam a princípio só de judeu para judeu, eles achavam que os gentios não mereciam tal presente, né? Tal prêmio. Mais uma vez aqui acrescentando o comentário, né, do
comentário bíblico do Novo Testamento, né, segundo esse comentário, os tementes a Deus naquela época eram todos os gentios que estavam interessados no judaísmo, mas ainda não eram necessariamente convertidos ao judaísmo, ou prosélitos. Eles cultuavam o mesmo Deus que os judeus e observavam as mesmas leis que os judeus, mas não eram circuncidados. No entanto, muitos desses foram os primeiros a se tornarem cristãos. Um exemplo disso nós temos Cornélio. Pode ser considerado até o protótipo dessa categoria de pessoas tementes a Deus. Amém? Aí a gente vê que não havia muitos convertidos em Cesareia, mas ali o princípio já estava estabelecido. O próximo passo em direção aos confins da terra é Antioquia, a falada e famosa Antioquia, onde os gentios começam a vir a Cristo, a aceitar Jesus em grande número, que está lá em Atos do 11, é o capítulo 11, do versículo 19 ao 21. E sabemos que da igreja enviada em Antioquia, Paulo e outros levam o evangelho ao mundo mediterrâneo até Roma e além. O evangelismo transcultural, né, que nós falamos acima, aí, se destaca com Paulo, o chamado apóstolo dos gentios. O evangelho então explode entre os gentios em Antioquia, continuando lá em Atos 11, do 19 ao 21. Vou ler aqui a passagem. Ora, os que foram dispersos pela perseguição por causa de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem somente aos judeus. Viu que nós falamos lá em cima? Era só de judeu para judeu. Alguns deles, porém, homens de Chipre e Cirene, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Repetindo Atos 11, do 19 ao 21. Agora, o que acontece? É que o evangelho pega fogo entre os gentios de língua grega e Antioquia e em grande escala. Além de... começou o alvoroço, muita gente aceitando Jesus, e criando aquela massa de crente enorme, o que começa a surgir a rivalidade com o tamanho da igreja de Jerusalém. Um adendo a esse fato é que ao longo das margens do Rio Orontes, essa foi uma pesquisa que eu fiz, ao longo das margens do Rio Orontes, as ruínas de Antioquia ficam até hoje, perto da moderna cidade de Antáquia. Antáquia é o que? É o novo nome de Antioquia, que fica na Turquia. Ela foi fundada pelos Seleucidas por volta de 350 a.C. Antioquia já era a terceira cidade mais importante do Império Romano nesse tempo. Era a capital da província romana da Síria. No tempo de Paulo, tinha uma população de mais ou menos 500 mil de pessoas, muitas vezes maior do que Jerusalém. E pode-se imaginar um reavivamento considerável ali. Teria com certeza, se houvesse um reavivamento gigantesco ali, muitas implicações para todo o Império Romano, com certeza. O que faria com que em poucos anos, Antioquia se tornasse a igreja mãe de uma série de missões no mundo romano. E isso acontecendo, meus irmãos, causaria uma invasão considerável em Jerusalém, o que não seria bom aos olhos romanos. Por quê? Muitos negócios estavam envolvidos, muitos comércios, oferta ao templo, holocaustos e tudo mais, tudo que era feito ali, quando o povo vinha para as festas, principalmente para as 3 festas que tinha na cidade. Então, quando eles vinham para ali, eles gastavam muito. Então, imagina, se saísse tudo dali e fosse para Antioquia. Seria uma coisa terrível, para eles principalmente. Bem, também do ponto de vista comercial, uma vez que pelo menos 3 vezes ao ano a cidade recebia milhares de peregrinos que surgiam de várias partes do mundo. Eles vinham de vários lugares. O intuito deles era o quê? De participarem das festas,
né, que ocorriam por lá, sem falar nos próprios residentes, né, os moradores estrangeiros, que eram os helenistas, né, os judeus helenistas, né, que tinham seus próprios negócios lá, suas hospedagens e tudo mais. Né? E Estevão fazia parte desses judeus helenistas. Né? E eram chamados de sinagogos helenistas. Eles viviam lá para os estudos, como eu falei anteriormente, e nessa época eles recebiam amigos e familiares em suas residências e hospedarias, nos quais eles residiam. Agora, chegando ao final da nossa lição, quase ao final, né? Mais uma pergunta, uma não, duas perguntas. Por que você acha que demorou tanto para o Evangelho saltar do lago de pesca, né, o lago de pesca, da pesca milagrosa, para o vasto oceano dos gentios que precisam de Cristo? Outra, que tipo de preparação Deus teve que fazer entre os cristãos judeus para prepará-los para isto? A meu ver, foi um avivamento em Antioquia e a perseguição de Jerusalém. Nós podemos constatar isso em Atos, né, 11, no 19, 12, no 25, lá nós podemos constatar isso. Então, meus irmãos, foi muito útil, o Estevão foi muito útil à congregação dos estrangeiros gregos e também aos irmãos da igreja primitiva, né, que ele participou no início da igreja primitiva, junto com os irmãos da igreja primitiva. Só como ele sendo estrangeiro não podia ter a função lá, pelo menos eles não permitiram, né, que ele tivesse a função de pregar a palavra. Né? A função de pregar a palavra ficava para eles, Pedro, Tiago, João, né? E como serviçais, né, que na verdade eles eram serviçais, serviam as mesas, né? Ficou para ele, para Estevão e seus outros amigos. Né? Só para relembrar o nome dos amigos, né? Nicanor, Prócoro, Timão, Pármenas e Nicolau. Nicolau era um prosélito de Antioquia. Né? Foi aquele que transformou diversos recém-convertidos por Pedro e João em discípulos ou pessoas que, além de terem experiência com Cristo, poderiam propagar o Evangelho de uma forma mais impactante. Né? Estevão foi essa pessoa. Ele pegou todas aquelas pessoas que tinham sido convertidas, né, entre aspas, lá, por, né, que quem convence na verdade é o Espírito Santo, né, mas quem falou foi Pedro e João. Foram Pedro e João. Então, Estevão pegou essas pessoas e trabalhou, né, com a palavra nele, né, e após ter sido o primeiro teólogo da igreja primitiva, né, ele foi o tesoureiro também no lugar de Judas Iscariotes, quando Judas saiu. Ele ficou no lugar de Judas e, acima de tudo, a pessoa escolhida para levar as boas novas do Mestre à camada intelectual da Judéia. Que camada? O Mestre Jesus, né? O Mestre, eu falei que o Mestre Jesus, a camada intelectual da Judéia. Quem fazia parte dessa camada intelectual? Eram os sacerdotes, os escribas e fariseus, e ainda até os confins da terra. Né? Para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer que Estevão, ele poderia ficar servindo as mesas, isso serve até de lição para a gente, né? Ele poderia ficar servindo as mesas por toda a sua vida, mas o seu propósito em Cristo Jesus era outro totalmente diferente. E isso levou a um patamar mais alto, o céu. Lembra quando ele estava morrendo, que ele viu os céus abertos e viu a figura de Jesus em pé? Não estava sentado, estava em pé. Então, que dessa forma possa ser conosco. Né? Nós não ficarmos conformados, né, somente com aquilo que foi nos designado para fazer dentro da igreja, né, dentro do ministério que foi nos concedido, e fazemos só aquilo ali que se pede. Né? Nós podemos ir além. Claro, debaixo da ordem dos nossos pastores, né? E principalmente sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nas lutas do dia a dia, aumente cada vez mais a nossa fé para que nós tenhamos forças
para continuar guerreando contra as portas do inferno, que tentam sempre prevalecer contra o caminhar da igreja, contra o caminhar do cristão, né? Mas que no fim nós sabemos que não subsistirá. Em nome de Jesus, não. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos deram o prazer da sua companhia nesses momentos de reflexão na Palavra de Deus e ainda convidá-los a nos seguir e prestigiar o canal. É através do @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e ainda ativar as notificações do Crente Docente no YouTube. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia e fiquem na paz.